aproveito também para te perguntar, olhando especificamente para o sul, que a gente sabe que nessa época do ano também é mais frio, a gente pode esperar uma temperatura mais baixa? Olha, no sul sim, né? A gente até teve uma elevação das temperaturas ontem em relação ao meio da semana, que teve aí geadas, né, amplas, fortíssimas, temperaturas beirando ali os 5 graus negativos nas cidades mais frias. Mas já há uma frente fria se deslocando pelo Rio Grande do Sul, já está chovendo na fronteira do Brasil com o Uruguai. A chuva chega ainda hoje à região de Porto Alegre e nas próximas 24 a 36 horas se desloca também pelos demais estados. Então, o fim de semana começa quente em parte da região, mas quente relativamente falando, né? Mas a tendência é de queda de temperatura, né, nos próximos dias. E o mês de agosto, de forma geral, vai ser marcado pela passagem frequente de frentes frias pelo sul do Brasil, expectativa de chuva próxima do normal, né, e temperaturas também dentro do normal. E o normal em agosto ainda é fazer frio. Bom, mas pelo menos, né, não está fora do normal, como a gente às vezes tem que acompanhar e aí leva aquele susto, né? E aproveito também, Alexandre, para te perguntar, diante dessas movimentações aí, como é que está a previsão para o Centro-Oeste para esse mês de agosto? Olha, o agosto ele é sempre marcado por uma quantidade, vou até usar o superlativo aqui, né, gigantesca de queimadas pelo Sim. centro-oeste do Brasil. Esse ano, nessa época, né, falar que não vai ter queimadas, né, é quase impossível, né, mas em relação ao ano passado, a gente está com números extremamente menores e a perspectiva é de que, com o tempo seco que está predominando, ah, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente falou, né, a temperatura subindo nesse final de semana, lá sobe de forma muito mais forte. Só para a gente ter uma ideia, a máxima prevista para hoje na região aí de Cuiabá, né, fica na casa dos 35, 36 Uau. graus nos próximos dias, né? Quando cai para casa aí dos 30 graus, 31. Então, quer dizer, ainda assim é muito alta. A umidade à tarde é muito baixa, né, abaixo da marca de 30%. Então, isso é um prato cheio para qualquer fagulha virar um grande incêndio. Então, isso é mais ou menos o que a gente pode esperar para as próximas semanas, né? Para essa semana, por exemplo, eu já dei aí o spoiler para a região de Cuiabá, né? Mas de forma geral, friozinho durante as noites, madrugadas e comecinhos de manhã, tardes quentes e secas, isso na média, e eventualmente na passagem das frentes frias a temperatura cai um pouco, mas a gente não deve ter ondas de frio tão intensas quanto aconteceu, por exemplo, em junho e também em julho. E Nordeste? Bom, Nordeste com expectativa de chuva apenas na faixa leste. Hoje está sendo um dia bastante instável ali em parte da região. E a previsão é de que permaneça assim ao longo das próximas semanas. O mês de agosto ainda é um mês de chuva, né? Quando falo faixa leste, ali a faixa litorânea entre a região de Salvador e a região ali do Agreste e litoral do Rio Grande do Norte, passando por todos os estados que estão ali no leste. Para o interior, tempo seco, temperaturas altas. Teresina, por exemplo, temperatura também aí superando a marca de 35 graus com grande facilidade ao longo das próximas semanas, ou seja, um clima mais ou menos dentro do normal, deve chover um pouquinho abaixo da normalidade, né? E pelo interior, muito calor. E aproveito para te perguntar também sobre o norte, né? Qual a expectativa, Alexandre, olhando agora para esse mês de agosto? Um agosto quente na região norte, né? A gente tem aí o norte, né? Talvez seja um dos países, o país, não, perdão, uma das regiões que junto com o sul termina tendo muitos extremos, né? A gente chega a ter frio, por exemplo, no sul ali de Rondônia, até mesmo no Acre e ali no sul do Amazonas. E quando fica esses dias aí com bastante sol, né, as temperaturas ficam extremamente altas. Então, só para ter ideia, essa semana chega aí aos 35 graus em Rio Branco, 36 em Porto Velho, Manaus, previsão para hoje de 34 graus, né? Então, as temperaturas ficam altas, expectativa de chuva muito restrita aos extremos norte e oeste, né? Nessa época já é uma época que chove pouco na região.